Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você sabia que alguns padres da igreja gostavam de denominar o seio de Maria, o ventre de Maria, como ergasterion, ou seja, oficina de Deus? São Basílio é um destes. Para ele, o Pai, com o Espírito Santo, suas mãos, no ventre de Maria, no seio de Maria, modela ali a imagem do Filho e reconstrói em nós a imagem do Filho, porque seremos sempre filhos no Filho. E é assim que Deus age ao longo de toda a história, de todos os séculos. É assim que Deus age hoje. Deus continua querendo nos remodelar e nos reconstruir em nós a imagem do Filho no seio de Maria, no ventre da Mãe. Por isso, nós queremos iniciar este curso conhecendo mais e crescendo na relação, na experiência, na intimidade com a Mãe de Deus, para, por ela, sermos levados mais intimamente ao seu Filho. Porque tudo em Maria diz respeito ao Filho. Tudo em Maria é em vista e em função do Filho. E nesse curso nós vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras. Nós sabemos que, por exemplo, o Antigo Testamento, que todo o Antigo Testamento se refere a Cristo, ele se dirige para Cristo, aponta para o Verbo de Deus que se encarna, para o Messias. Então, no Antigo Testamento, nós sabemos que há uma preparação para a vinda do Messias. Mas será que há também no Antigo Testamento, podemos dizer que há uma preparação para a vinda da mãe do Messias? E a resposta sim, é afirmativa. E nós vamos ver como é esse tipo de preparação. São 3 níveis de preparação para a vinda da mãe do Messias. Mas antes de falar desses 3 tipos de preparação, precisamos compreender um detalhe importante quando se trata de interpretação das Sagradas Escrituras. Para não cairmos em erros, em falhas de fundamentalismo bíblico, devemos compreender que o sentido literal do texto, ele não pode ser apagado, ele não pode ser negado, não pode ser transcurado. É fundamental o sentido literal do texto, ou seja, aquele sentido histórico, aquele sentido querido diretamente pelo autor que compreendia o que estava escrevendo. Porque Deus, ao se revelar, se revela, forma para si um povo e caminha historicamente com esse povo. Não é um Deus abstrato, Deus entra na história do povo. E a história de Israel é exatamente a história da fidelidade, do amor de Deus com o seu povo que tantas vezes foi infiel e negou a aliança, e Deus que permanecia fiel. Então, o sentido literal ele não pode jamais ser transcurado. Mas, para além do sentido literal, há um outro sentido querido por Deus, já compreendido e desejado por Deus, que o autor não viu, que o autor bíblico, o hagiógrafo, não compreendeu, que é o sentido espiritual, que ultrapassa o sentido literal, e nesse sentido, o sentido literal passa a ser um sinal de algo a mais, é um sinal que quer dizer algo mais profundo. Esse é o sentido espiritual do texto, que sempre vamos vê-lo e compreendê-lo quando ele é colocado naquela perspectiva da vinda do Filho de Deus, do mistério pascal. Falando de sentido espiritual, compreendemos, portanto, o sentido plenor, sensus plenior. Há na Sagrada Escritura, e algumas passagens especialmente, o sensus plenior, quando aquela passagem ela é lida à luz de uma outra passagem do Novo Testamento que dá àquele texto ali do Antigo o seu sentido mais pleno. Ou seja, por exemplo, vamos pegar um texto da Pontifícia Comissão Bíblica, que explica muito bem tudo isso, toda essa riqueza da tradição da Igreja, e que vai nos explicar que o sensus plenior de um texto, ele é o sentido mais profundo, querido por Deus, mesmo que não tenha sido claramente expresso pelo autor humano. E tal sentido pleno, nos diz ainda esse documento da Pontifícia Comissão Bíblica. O nome deste documento é Interpretação da Bíblia na Igreja, você pode lê-lo, baixá-lo no site do Vaticano. Tal sentido pleno se revela quando é investigado à luz de textos sucessivos e na sua relação com o desenvolvimento da revelação.
Como exemplo de sensus plenior, a comissão indica a profecia de Isaías 7,14, lida à luz de Mateus 1,23, ou seja, aquele texto que em Isaías é a profecia que Isaías dá ao rei Acás: a virgem conceberá e dará à luz um filho. Tem um sentido histórico para aquele momento presente da história em que a profecia ela é falada, ela é pronunciada. Mas existe um sentido pleno que vai se dar exatamente na encarnação do Verbo na Virgem Maria. Mas dessa passagem sobre Isaías, nós vamos ver num vídeo posterior. Aqui, hoje, nos interessa falar do primeiro texto, a primeira menção, que é o proto-evangelho, que é a passagem de Gênesis 3,15. E assim, para adentrar naquilo que as Sagradas Escrituras fala sobre já a preparação da vinda da mãe do Messias ali no Antigo Testamento, então vamos compreender quais são esses 3 tipos de preparação. A primeira, podemos nominá-la como uma preparação moral, ou seja, é perceber na história de Israel que Deus já estava traçando um caminho de fé e de santidade que vai ter a sua plenitude na mãe do Messias. Aí nós vemos as figuras dos anauíns, dos pobres do Senhor, que eram aqueles que confiavam e esperavam em Deus. Começa a ter um povo, Deus vai formando no seu povo, ao longo da história de Israel, nós vamos vendo aquele povo de fé, sinal de fé e de santidade, já é traçando um caminho para a vinda do Messias, que se dá através da mãe, vem pela mãe do Messias. E Maria, ela é a toda pura, toda bela, toda santa. Então, a primeira preparação, como vemos, é a preparação moral. Vemos as intervenções do Senhor. E nós vemos, por exemplo, no texto do Lumen Gentium, no texto do Vaticano II, vai dizer que Maria é a primeira das humildes do Senhor. Falando dos anauíns, dos pobres de Yahvé, Maria ela é a primeira, porque ela é a mais humilde de todas as criaturas. O segundo tipo de preparação para a vinda da mãe do Messias, denominamos, portanto, uma preparação tipológica. A tipologia, tipos, significa que tem textos ali que são prefigurações, texto no Antigo Testamento que são prefigurações e que a sua plenitude, a revelação total daquilo que aquela passagem, aquele evento é tipos, vai se realizar plenamente em Cristo. Então nós vemos também passagens ou situações no Antigo Testamento que são como tipologia, como uma imagem que a sua perfeição vai estar na mãe do Salvador. Quais seriam essas imagens tipológicas? São, por exemplo, os nascimentos milagrosos no Antigo Testamento. Aquelas mulheres estéreis que têm um sinal, que são sinal de uma intervenção poderosa de Deus. Assim nós vemos Sara, a esposa de Abraão, nós vemos Ana, a mãe de Samuel, mulheres estéreis que foram agraciadas por Deus. Elas são só tipos. Isso é só uma prefiguração de algo muito maior que Deus realizará, que é o nascimento virginal. Assim como a estéril deu à luz, e Isabel, vai ser um outro sinal, outra estéril que dará à luz. Assim como uma estéril deu à luz, o anjo dirá: para Deus nada é impossível. Portanto, a Deus que nada é impossível, que deu a possibilidade da estéril gerar, realizará também um parto extraordinário, uma gestação extraordinária numa virgem. Um outro sinal tipológico vai ser o da filha de Sião, que é uma imagem, um termo usado na literatura profética para Israel, para Jerusalém muitas vezes, que é a filha de Sião, ou seja, é aquele lugar, uma figura feminina, é colocado numa figura feminina, aquele lugar, aquela terra que acolhe a promessa, que vai ser o lugar habitado pela presença de Deus e onde os homens poderão encontrar Deus, encontrar a presença de Deus. A filha de Sião,
vai ser sinal da alegria da promessa messiânica. Mas, comentando sobre essa prefiguração, a tipologia da filha de Sião, que se cumpre plenamente em Maria, eu vou ler aqui para você, para ver que beleza, algo que escreve Ratzinger, Bento XVI, ao comentar um estudo mariano que ele faz, Maria, a Primeira Igreja. Então, para entendermos melhor essa dimensão da tipologia da filha de Sião, ele diz que a identificação tipológica de Maria e Sião conduz a uma grande profundidade. Esta forma de pôr em relação o Antigo e o Novo Testamento é muito mais do que uma construção histórica interessante, através da qual o evangelista liga promessa e cumprimento, reiterando a antiga aliança à luz do acontecimento de Cristo. É muito mais do que isso. Maria é Sião em pessoa. O que significa o seguinte: Maria vive a totalidade do que é significado por Sião, se é habitado pela presença de Deus. Em Maria tem a totalidade, ela é habitada pelo próprio Deus que nela se faz carne na sua carne. Ela não edifica uma individualidade fechada, interessada na originalidade do próprio eu. Ela não quer apenas ser essa pessoa que defende e acaricia o seu eu. Ela não vê a vida como um amontoado de coisas de que se acumular o mais possível para o próprio eu. Maria não é esse eu, não tem essa egolatria, não é fechada, não é aquele ambiente fechado para um povo somente. Ela é Sião aberta para todos os homens de todos os tempos, é o verdadeiro Sião, a verdadeira filha de Sião, porque Deus nela vem habitar em pessoa. Ela vive de tal maneira que é permeável a Deus, habitável por Ele. Continua ainda Ratzinger. Ela vive de tal maneira que se torna um lugar para Deus. Ela vive ao ritmo da dimensão comunitária, da história santa, de tal forma que não nos aparece nela o estreito e o mesquinho eu de um indivíduo isolado, mas sim todo o verdadeiro Israel. Esta identificação tipológica se torna, portanto, uma realidade espiritual, vida vivida a partir do espírito das Sagradas Escrituras. É uma estar radicada na fé dos patriarcas e simultaneamente dilatada pela altura e ampliação das promessas vindouras. E nós vemos, por exemplo, no canto do Magnífica, que Maria, ela assume em si toda a história do seu povo, porque toda aquela promessa se cumpre plenamente nela. É muito belo isso, né? Então, a segunda forma de preparação para a vinda da mãe do Messias é essa preparação tipológica. E a terceira preparação, terceiro tipo de preparação é a preparação profética, que aí tocam aquelas passagens, e são basicamente 3, as passagens que diretamente toda a tradição da igreja, desde os padres da igreja, sempre interpretaram nesse contexto mariano. Gênesis 3,15, chamado proto-evangelho, que nós vamos nos deter nela daqui a pouco. Isaías 7,14 e Miqueias 5, de 2 a 3. Veremos que Miqueias, ele praticamente reproduz o que está em Isaías, mas nós vamos tratar, né, dessas passagens no próximo vídeo, numa próxima aula. Então eu te convido a pegar a sua Bíblia, abrir em Gênesis 3,15, nesse que é chamado de proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho, a primeira prefiguração do evangelho. Essa passagem nos coloca naquele contexto da queda, do pecado, em que, depois que o homem e a mulher pecaram, Deus se dirige a eles, dialoga com eles, e Deus vai até a serpente, olha para a serpente e não dialoga com a serpente. Deus a sentencia, Deus a exorta. E qual é a sentença que Deus dá à serpente? E aqui dentro dessa passagem, nós estamos numa passagem que está dentro dessa sentença que Deus dá à serpente. E que aqui nós vemos uma promessa de salvação da humanidade e de vitória do bem contra todas as forças malignas. Porém, hostilidade entre ti e a mulher,
entre tua descendência e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós vemos que o sentido literal, entendemos que não podemos transcurar o sentido literal. Nós vemos que no sentido literal aqui nós estamos no contexto de uma luta e que nessa luta a descendência da mulher vencerá. Veremos que no final a serpente será derrotada. E veremos que terá essa luta e por isso nos acompanha ao longo da história da humanidade tantos sofrimentos. Aqui está no livro do Gênesis explicando a origem, por que o sofrimento no mundo, por que o mal no mundo, por que as dores no mundo. E aqui a resposta do livro do Gênesis mostra que foi essa ruptura, que foi o pecado. E que o pecado não foi criado por Deus, é obra do mal. E que, portanto, permanece essa luta. A serpente querendo morder o calcanhar, enfraquecer, derrubar a descendência da mulher, a humanidade, portanto. Mas aqui nessa passagem Deus deixa claro que o mal não terá a vitória. E aí os padres da igreja, muitos deles interpretaram essa passagem, e aqui é tradição da igreja, num cunho mariano. Só que antes nós vemos, por exemplo, a tradução da Bíblia, a tradução grega da Bíblia mais importante, que é chamada de 70 a 70. A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico. Essa tradução a 70 tem que fazer uma escolha. Ao traduzir é necessário fazer uma escolha. E a escolha da tradução da 70 vai ser num cunho, numa visão, mas na linha messiânica. Portanto, vai colocar aqui quem esmagará a cabeça da serpente vai ser a descendência da mulher, mas personifica. Na tradução da 70, se nós formos ler de uma forma mais próxima do original, a tradução estará assim, presta atenção. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te esmagará a cabeça e tu te lançarás contra o seu calcanhar. Mas na 70 está escrito que quem vai esmagar a cabeça tem ele esmagará a tua cabeça, te esmagará a cabeça. Na 70 tem autós, portanto, personifica, personaliza, de modo pessoal, autós. Ou seja, aquele substantivo neutro, to, esperma, a estirpe, é colocado esse pronome masculino, autós, ele. A descendência da mulher, portanto, ele, o descendente da mulher, personificado aqui, é uma leitura completamente messiânica. Compreende que quem terá força para esmagar a cabeça da serpente é aquele descendente da mulher. É uma pessoa concreta que é colocada aqui. Com maior clareza, nós entendemos que a 70 faz uma escolha por um contexto messiânico. E na tradução da Vulgata, na tradução latina da Bíblia, a tradução feita por São Jerônimo, e aqui nós temos uma leitura patrística dessa passagem, São Jerônimo faz uma escolha de uma leitura numa perspectiva mariana, no sentido mariano da passagem, porque ele coloca ela te esmagará a cabeça. Então Jerônimo vai traduzir essa passagem nesse sentido mariano. Ipsa conteret capti tum. Ela te esmagará a cabeça. Concretamente numa leitura mariana. E aí você pode perguntar, e aí, está errada? Será que está errada essa interpretação de Jerônimo? Não está errada. É uma interpretação possível e correta. Por quê? É por Maria que vem a salvação. Então, nesse sentido, o sim de Maria é vitória contra o mal, porque nela Deus se faz homem. E é claro, Cristo Redentor, o mediador e o redentor da humanidade. A salvação se dá
pela sua vida, desde a encarnação até a obra redentora na cruz e na ressurreição. Toda a vida de Jesus é salvífica, palavras e gestos. Mas ele veio ao mundo por ela. Então existe aqui ainda um aprofundamento teológico da corredenção, da medianeira das graças, mas Maria, ela participa ativamente com o seu sim, com a sua carne dessa obra. Portanto, essa interpretação de Jerônimo e que nós rezamos e interpretamos em toda a história da igreja, e isso aqui é tradição da igreja por compreender o papel, a grandeza e o dom de Maria. Essa passagem nós vemos que vai mostrar alguns aspectos importantes para entendermos melhor o significado mariano desse texto. Primeiro é a hostilidade, portanto, contradição total, são desassociadas a hostilidade entre o mal, o pecado, e a mulher e a estirpe da mulher. Você é descendente dessa mulher, você é filho dessa mulher, essa criatura nova, essa criação nova. A tua amizade é com as coisas santas e por ela nós vamos rompendo a amizade com o pecado. Maria nos ajuda a vencer o pecado, a vencer a amizade com o mal. Então, o primeiro aspecto importante para vermos realmente o significado mariano aqui é a hostilidade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente e o mal. Maria é vista, portanto, assim como a nova Eva, a nova mulher. E essa também é uma leitura patrística, uma interpretação patrística, sobretudo nós vemos Justino, São Justino e Santo Irineu, faziam muito esse paralelo entre o antigo Adão e o novo Adão, paralelo entre Adão e Cristo, paralelo entre a antiga mulher e a mulher nova, paralelo, portanto, entre Eva e Maria. É completamente uma leitura patrística que, fazendo esse paralelo, vê exatamente aqui. Essa promessa vai se cumprir perfeitamente com a Mãe de Deus. O outro aspecto dessa passagem, para compreendermos o seu significado mariano, vai ser a transcendência da mulher em relação a Eva. Ou seja, a Eva que por ela virá o pecado, por essa mulher que a sua descendência ou ela esmagará a cabeça da serpente, essa mulher é completamente oposta à posição de Eva. Eva traz o pecado e essa mulher traz a vitória e a salvação sobre o mal. Há um tom vitorioso, onde há Maria, há a vitória de Cristo, onde há Maria, há a graça de Deus, porque ela é a plena, a cheia de graça. Assim eu te convido a ler de novo essa passagem, compreendendo então com essa chave de leitura que nós fornecemos aqui. É um vídeo rápido, mas para ir aos poucos nós vamos construindo um estudo mariano das Sagradas Escrituras. Então hoje nós ficamos com Gênesis 3,15, o proto-evangelho, e você pode partilhar também com as pessoas próximas a você, seus conhecidos, vá ajudando a difundir o amor e o conhecimento do grande dom que Deus nos deu com a Virgem Maria, nossa mãe. E assim encerramos aqui esse nosso pequeno vídeo, essa explicação, essa aula breve sobre a leitura bíblica dos textos que se referem à Virgem Maria. E a ela nos confiamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.